Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, gratidão, mas gratidão mesmo, porque a nossa caminhada está dando certo com o seu apoio. Meus amigos e minhas amigas, eu preciso, evidentemente, falar com você hoje, com vocês, sobre o nosso Brasil. Todos nós, quando fomos para a escola, fomos em busca de luz. Porque todos nós começamos a aprender a partir do momento em que nascemos. E nesse caminho, professores e a própria vida, a própria natureza, fazem com que nós aprendamos as coisas. E uma das coisas mais importantes que existe é você sair da condição de animal para a condição de pensador. É claro que existem pessoas que preferem viver pela vida dos outros. E isso é um grande erro. Daqui a pouco eu destrincho esse assunto em outras palavras, mas é lógico, estou falando para aqueles que conseguem entender as coisas. E aqueles que estão querendo entender, a gente leva um pouquinho de luz. Queria pedir a você, nesse momento, que nos ajude a bater a nossa meta de 1000 inscritos. Dizer que passar dos 900 é uma satisfação incomensurável é verdadeiro. Mas chegar a 1000 é o objetivo. Então, todos nós temos que ter objetivo na vida. Isso não significa de forma nenhuma que o objetivo da pessoa de sucesso é aquela pessoa que embola um monte de dinheiro na mão. Isso é sucesso, mas não é o sucesso necessário. O sucesso necessário é a paz que você tem dentro de você e a paz que você provoca nos outros. Do contrário, não adianta você ter absolutamente nada. Meus caros e minhas caras, o Brasil vive um momento difícil em função do indulto, ou seja, a graça, porque não se chama indulto na acepção da palavra, o que ocorreu ontem no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. É prerrogativa do presidente da República, de forma legal, indultar ou agraciar qualquer pessoa que cometa um delito e que, cessado a parte jurídica de condenação, por clemência, o presidente da República pode intervir e indultar essa pessoa. Sempre quando você vê que no Natal existe o indulto de Natal, que é aquela concessão de presos de bom comportamento e que realmente demonstraram a regeneração, eles são libertados ou de forma definitiva ou de forma temporária. Mas esse trabalho também é encaminhado pela Justiça para que o presidente da República assine o indulto. Mas isso não significa de que o presidente não possa indultar quem ele quer ao seu prazer. Não vamos discutir o óbvio. A parte subjetiva do indulto dado pelo presidente da República ao marginal Daniel Silveira é algo de embrulhar o estômago de gambá. Mas está na lei. E quem respeita a lei tem que acatar a lei. O maior problema de tudo isso, e que eu falo para você que gosta de pensar, é que se essa situação fosse politicamente contrária, todos esses estariam contra. E olha o que Paulo Nunes está dizendo aqui. Todos sabem, evidentemente, que Paulo Nunes não
não votaria em Jair Bolsonaro nem para a salvação da vida, porque não aceitaria morrer sem dignidade. Bom, dito isso, não posso, de forma nenhuma, dizer que o presidente errou ao utilizar um documento legal concedido pela nação brasileira. E é isso, meus caros e minhas caras, que eu espero que o próprio presidente, que não gosta de respeitar as instituições, as respeite. Ponto. O que é legal se respeita. Ponto e basta. Mas não é isso que nós vemos no Brasil. As pessoas às vezes não percebem a movimentação dos ventos. Todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro só não golpeou o Brasil porque não recebeu apoio dos constitucionalistas das Forças Armadas. Mas, na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, as Forças Armadas brasileiras se tornam um bando. É o que sempre falamos. Militar armado fora da Constituição é bandido. Não tem outra história. A arma é feita para defender o país. Por isso, você tem uma força armada equipada para que ela faça a defesa do Brasil contra invasão estrangeira. É isso. Não é aquela força armada que nós tivemos e que tem um ministro que é presidente do Superior Tribunal Militar, que é um ignorante. Veja só o que eu estou dizendo. O cidadão, para ser oficial general, que coloca 4 estrelas sobre o ombro, via de regra, tem que ter um elevado conhecimento. Porque a tal escola chamada Escola Superior de Guerra é uma escola de formação de líderes e de pessoas com QI acima de 100. Todos esses testes são feitos com generais. Por isso você encontra na história um general chamado Golbery Couto e Silva, altamente inteligente. E outros generais também o são. Mas se os senhores prestassem atenção num vídeo que rolou na internet, com uma explicação esdrúxula, ridícula, feita pelo presidente do Superior Tribunal Militar, esse homem minúsculo estava condenando outras pessoas pelos áudios feitos no próprio tribunal, onde outros militares de igual patente a ele constatavam que o Brasil, de 1964 até 1985, torturou e matou pessoas inocentes. Foi isso. Ninguém falou nada, ele saiu lá falando um monte de bobagem e arrebentando com a língua portuguesa, espancando, como Rafael Nunes fala. Bom, dito isso, o que é que nós queremos que você entenda? Que a razão deve sempre superar a emoção. Então, nós não podemos tomar nenhuma decisão pela dor de cotovelo, que fatalmente você vai errar. O indulto dado pelo presidente, vamos falar corretamente, a graça dada pelo presidente a Daniel Silveira não extingue de Daniel Silveira o tipo de gente que ele é. Não sei se os senhores sabem, mas para um cidadão ser expulso da polícia militar, ele tem que aprontar demais. A corporação entende e protege os seus membros. Mas o tal do Daniel Silveira
foi preso inúmeras vezes e detido inúmeras vezes sendo policial militar. Até o dia que a Polícia Militar do Rio de Janeiro resolveu mandar ele para fora. Mas, para ser candidato a governador, a prefeito, a senador, pode ser qualquer porcaria. Embora não devesse, mas não há restrição. Basta o cidadão ter 18 anos, ter o título de eleitor, pronto, ele é candidato. E aí ele se transforma, e chegando a esse ponto, ele pode até virar gente. Mas nem todo mundo chega a esse ponto e vira gente. Entenderam? Pois é. Assim, esse cidadão ameaçou e, como ele disse, falou por muitos de simplesmente extinguir o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, ele falou contra o Congresso Nacional. Ora, se você extingue quem é o guardião da lei, o que você quer? Que a lei seja feita através de quem? De quem usa arma. Que a arma vira a lei e não a razão. Que isso é um trabalho que há mais de 2000 anos a humanidade tenta ser civilizada. Então, estava agora recebendo um comentário de um amigo no WhatsApp, onde ele tenta politizar as coisas, mas não diz a verdade. Ele disse: Paulo, você tem razão, tem dois tipos de bandido. Uns que falam o que metade da população queria falar e outros que roubam. Veja só, ele quis se referir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pergunto aos senhores, você que tem vergonha na cara, você acha que a prisão do presidente Lula foi baseada na Constituição Federal, que é a mesma que dá ao presidente da República o direito de aplicar uma lei de 1941 e dar graça a qualquer pessoa que tenha cometido um delito? Se você acha isso, você acha que a Constituição Federal foi cumprida naquela decisão de 6-5 que tirou o presidente Lula da disputa eleitoral? Ou o Supremo Tribunal Federal foi induzido a erro? Esse é o primeiro ponto que você tem que tirar sua paixão, e às vezes de forma idiota, para fazer o julgamento. Porque você não pode ter uma lei para Paulo Nunes e uma lei para Joaquim Silveira dos Reis. A mesma lei deve reger os argumentos, as anotações e o julgamento dos dois, caso qualquer um deles tenha cometido algum delito. Esse não é o raciocínio lógico? Você acha que o aluno que acertou as 10 questões da prova tem que receber nota 9? Ou ele tem que receber nota 10? Muito embora eu tive um professor que ele não dava nota pelo que você acertava. Você acertava 8 questões, você imaginava que cada questão valia 1, aí quando você pegava a prova ele lhe dava nota 5. Então, era só um critério. Ele que dizia lá quanto é que valia cada questão. Mas não é assim no direito. Falando isso a você, o que é que nós temos no Brasil hoje para que seja analisado? Nós temos um presidente da República que age rigorosamente dentro da lei e concede graça a um marginal chamado Daniel Silveira. Mas esse mesmo presidente é o cidadão que atrapalha inquéritos policiais no Rio de Janeiro. Haja vista que nos casos onde os seus filhos estão envolvidos no Rio de Janeiro, o presidente da República já mudou 5 delegados e fez com que
3 promotoras desistissem do caso de Marielle Franco. Você vai dizer, mas explicitamente ao presidente? Não. Mas que forças ocultas essa, meu caro Jânio Quadros, que faz com que 3 promotoras venham a público e falem, estamos saindo do caso Marielle Franco por pressão. Pressão de quem? Aí, os delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que apura crimes de Carlos Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, são mudados por quê? Qual a razão você tira um delegado? Como você não pode colocar o delegado para fora por nada? Aí você ou faz uma promoção para o delegado ganhar mais lá fora do Brasil ou em qualquer outro lugar, mas o fato é que você interfere no trabalho. Estou falando isso porque o julgamento de Daniel Silveira não foi feito por Alexandre de Moraes. O primeiro julgamento de Daniel Silveira não foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Você precisa deixar de ser ignorante. E para você deixar de ser ignorante, basta você prestar atenção na vida. Quem denunciou Daniel Silveira foi a Procuradoria-Geral da República. Foi o cidadão Aras, baiano, advogado brilhante. Ele foi quem denunciou Daniel Silveira. Mas quem é ele? Ele foi nomeado pelo presidente da República pelo critério legal, mas com razões políticas óbvias. E mesmo esse Aras tem colaborado por demais com os erros que comete o presidente da República. Mas a coisa feita por Daniel Silveira foi tão agressiva à democracia, foi tão agressiva às pessoas, qualquer um pode ser preso por ameaça. Você for ameaçado ali, se for na polícia, o delegado manda prender o sujeito. E se você está no exercício da sua profissão de juiz e alguém tenta cercear o seu direito de trabalhar, você tem que ser preso sim. Feito o julgamento e condenado. Não tem nenhum erro aí, meu caro amigo Luiz. Você é advogado. A sua parte política eu nem discuto. Mas a parte do direito, como advogado, você não pode cometer esse tipo de erro. Não é assim que funciona. E aí, meus caros e minhas caras, esse procurador, Aras, foi quem arou o trabalho para o Supremo Tribunal. Quem ofereceu a denúncia e mostrou os crimes de Daniel Silveira não foi Alexandre de Moraes, não. Foi Augusto Aras, que estava em Paris e foi representado pela vice-procuradora da República, doutora Lindora. E quem assistiu viu a peça impecável, feita por Aras. O advogado de defesa de Daniel Silveira, ele fez o que qualquer advogado habilidoso faz. Meu menino é um anjo, doutor. Ele falou por falar. Mas você que todo dia assiste e ouve pela cidade alguém ameaçando uma mulher, dizendo que vai matar, que vai e tal, e no fim o que acontece? Ele mata. E aí eu vi um advogado que me envergonha, disse aí em rede nacional, que não houve ameaça concreta. Ué, peraí, como é que você tem uma ameaça concreta? É quando você chega a vias de fato, não é verdade? Mas a ameaça, você não pode esperar ela se concretizar para depois tentar resolver. Porque a ameaça de agressão e a ameaça de morte, a
pessoa perde a vida ou perde parte do seu corpo. E perde a mais importante, a dignidade de ter que sofrer um atentado corporal por um bandido qualquer. Então você tem que cortar a ameaça quando ela começa. Como dizia meu grande amigo Fernando Dantas Alves, se o sujeito vai lhe jantar, você tem que almoçá-lo primeiro. Ninguém suporta ameaça. Toda pessoa que ameaça corre um sério risco. A ameaça de matar pode morrer antes. Não é assim? Pois é, considerando tudo isso, o que a gente espera? Lucidez. Dizer que o Supremo Tribunal Federal trabalha contra o Brasil, isso é vergonhoso. A Suprema Corte faz exclusivamente o que está dentro da lei. A lei foi feita pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal não inventa lei, não. Ele interpreta a lei porque ele é preparado para interpretá-la. Por isso que ministro do Supremo Tribunal Federal não precisa necessariamente ser advogado. Apenas basta ter um grande saber jurídico. Você poderia ter Juvenal Oliveira de Vitória da Conquista no Supremo Tribunal Federal, Cosme de Farias de Salvador, Antônio Martins de Itambé, apenas citando alguns rábulas e que fizeram história no jurídico brasileiro. Bom, contando isso aqui, pode parecer que eu falei algo que você não entendeu, mas é interessante que você ouça esse áudio, esse vídeo, e entenda onde eu quero chegar. Como eu disse no início, todos nós vamos para a escola colar as letras para nos tornarmos o quê? Civilizados. Se você sai da civilização, você tem a correção do Estado, que às vezes priva a sua liberdade. Passado aquele período que a sua liberdade foi privada, você não deve absolutamente mais nada. Portanto, quando alguém começa a execrar alguém que tenha sido preso, pode ter certeza que o encarcerado é quem está atacando. Porque eu me lembro, escrevi um editorial uma vez dizendo o seguinte: Cristo liberta, mas o homem se encarcera na sua ignorância. Esse editorial foi lido, inclusive, pela época, meu amigo Erzen Guzmão no microfone de rádio. E ele não gostava de ler, e ele me disse que não podia ficar lendo editorial, porque senão ficava 2 editoriais no programa dele. Então, preste atenção uma coisa. Quando você simplesmente não respeita a pessoa, num caso desse, você é fascista, você é nazista. Quando você avacalha alguém e não pode eliminar essa pessoa, porque tem luz, tem polícia, tem juiz, tem a sociedade enxergando, você é fascista. Você quer eliminar porque essa pessoa lhe incomoda. Porque no fundo, essa pessoa a quem você condena tanto é melhor do que você. E você não suporta ser tão ruim que você precisa eliminar o bom. Esse é o princípio de quê? Da inveja. Você inveja o bom. Eu nunca vi ninguém ter inveja do que é ruim. Mas quando você tem inveja do bom e deixa isso corroer a sua mente, você vira um bicho que, apesar de ter aprendido a colar as letras, você continua encarcerado na sua ignorância. Bom dia, Conquista.